Os melhores investimentos de liquidez diária em renda fixa. Eu vejo muita gente pensando, se perguntando onde é melhor começar a investir para sair da poupança, ou onde investir para formar reserva de emergência ou para formar reserva de oportunidade. E onde você pode investir de forma que você tenha segurança e tenha aí uma rentabilidade considerável. Se você pensa dessa forma, se você está procurando esse tipo de coisa, esse vídeo é para você. Eu fiz esse vídeo para te ajudar com esses pontos. Eu fiz uma seleção de alguns investimentos em renda fixa com liquidez diária. E para você que deve estar se perguntando aí, o que é liquidez diária? Liquidez diária basicamente é a velocidade que depois que você faz a solicitação, a velocidade que esse dinheiro volta para o seu bolso. De forma bem resumida, bem simples para você entender melhor, é basicamente isso. Ou seja, esses investimentos que eu separei aqui, rapidamente você consegue fazer o resgate do seu investimento. Então eu vou te mostrar quanto você receberia nesses investimentos investindo hoje R$10.000, fazendo um aporte aí de R$10.000 em um prazo de um ano, quanto você teria recebido caso você tivesse feito esse investimento hoje. E depois que a gente teve alguns aumentos aí durante um bom período na taxa Selic, hoje a taxa Selic se encontra aí numa faixa de 7,75 e o CDI se encontra hoje aí mais ou menos numa faixa de 7,65. E são essas porcentagens que eu vou utilizar aqui para nossa simulação, para você entender melhor quanto você teria de lucro nesses investimentos de liquidez diária caso você fizesse um aporte, caso você investisse R$10.000 nesses investimentos em um prazo de um ano. Outro ponto que é importante eu ressaltar aqui para você é que nesses investimentos que eu separei de liquidez diária, você vai pagar imposto, tá? Então, para facilitar aqui o nosso processo, a nossa simulação, eu já fiz os cálculos já descontando o imposto. Então, os lucros que você vai ver aqui na nossa simulação já é abatido o imposto, tá? Então, é basicamente aí o lucro líquido que eu vou estar mostrando para você. E para deixar a nossa simulação mais dinâmica, eu vou começar falando do investimento com liquidez diária, da menor rentabilidade até a maior rentabilidade. E o primeiro investimento que eu trouxe aqui a título de comparação, até para facilitar a nossa simulação, é a poupança. Para você que não sabe, a poupança ela rende 70% da taxa Selic. Isso significa que hoje, no momento em que eu gravo esse vídeo, ela tem um rendimento aí de 5,42% ao ano. Ela não tem investimento mínimo. A partir de R$1 você já pode começar a investir aí na poupança, o que não é recomendado, tá? Mas se você investisse R$10.000, se você colocasse R$10.000 na poupança em um período de um ano, você teria um acumulado aí de R$10.547,97. Você vai ver aqui na nossa simulação que todos os investimentos têm a mesma segurança, têm liquidez diária e têm um rendimento muito superior à poupança. Então eu trouxe primeiro a poupança só para a gente ter um parâmetro, tá? Você vai entender melhor o que eu estou falando quando eu começar a falar dos outros investimentos também. E o segundo investimento que eu trouxe aqui para a gente já começar a nossa simulação, é um CDB do C6 Bank. Hoje ele tem um rendimento aí de 102% do CDI e o investimento mínimo nesse CDB é de R$20, ou seja, a partir de R$20 você já começa a investir nesse CDB. Se você investisse R$10.000 no CDB do C6 Bank durante um ano, você teria um acumulado de R$10.652,26. Então você já percebe que um investimento de 102% do CDI, pagando 102% do CDI, tem uma rentabilidade bem superior à poupança. Lembrando que isso já é descontado o imposto, tá bom? Então esse rendimento aí já é um rendimento líquido. E o próximo investimento que eu trouxe aqui é do banco RCI Brasil. Ele tem um rendimento aí de 105% do CDI e tem um investimento mínimo de R$50, ou seja, a partir de R$50 você consegue já investir neste CDB. E se você investisse os R$10.000 que a gente está utilizando aqui
como comparação no prazo de um ano, você teria um acumulado de R$ 10.672,47. Então perceba que 3% a mais do CDI já rendeu pra gente mais ou menos R$ 20 a mais. E perceba também que já é um rendimento bem acima da poupança. E o próximo investimento que eu trouxe aqui de liquidez diária é um CDB do banco BMG, que rende aí 110% do CDI e tem investimento mínimo de R$ 50. Se você investisse esses R$ 10.000 neste CDB pagando 110% do CDI, você teria um acumulado de R$ 10.706,25. E você deve estar se perguntando aí, pô Gui, mas você só trouxe CDB? Eu trouxe CDB e trouxe outros investimentos também. Eu não trouxe nenhum tipo de LCI, nem trouxe Tesouro Direto, tá bom? Porque eu acredito que LCI você tem sim liquidez diária, mas é só depois de alguns meses, tá? E Tesouro Direto, eu não acho que pague aí um rendimento tão mais alto do que esses investimentos que eu trouxe aqui para essa lista. E o próximo investimento que eu trouxe aqui de liquidez diária é um outro CDB, porém do banco Sofisa, que ele está pagando aí 115% do CDI e já começa a ficar interessante aí o nosso ranking, né? E o investimento mínimo deste CDB do Banco Sofisa é de apenas R$1. Então, a partir de R$1 você já começa a investir nesse CDB que está pagando 115% do CDI. E se você investisse os R$10.000 durante um período de um ano, teria um acumulado aí de R$10.737,90, que já começa a ficar mais atrativo, tá? E o nosso próximo investimento de liquidez diária que eu trouxe aqui para nossa simulação, para nossa lista, é a conta remunerada do PicPay. Tá vendo? Eu não trouxe só CDB. Essa conta remunerada do PicPay, ela tem algumas coisas interessantes. Antes ela pagava um valor muito acima, tá, do que o mercado estava acostumado, mas foi acontecendo alguns reajustes e hoje ela paga aí 120% do CDI. Eu já vi algumas vezes ela pagando aí 200%, aí foi caindo, já vi pagando 130% e hoje, no momento em que eu gravo esse vídeo, ela está pagando 120%. E o valor para investimento nessa conta remunerada é a partir de R$1. Então, a partir de R$1 você já consegue rentabilizar aí o seu dinheiro, tá? Então, como funciona? Ela não tem nenhum CDB, na verdade você só manda o seu dinheiro lá para a conta, você coloca o seu dinheiro na conta do PicPay e ele já começa a render 120% do CDI. E se a gente investisse os nossos R$10.000 durante o prazo aí de um ano, a gente teria um acumulado de R$10.771,92. Então a coisa já começa a ficar cada vez mais interessante. E lembrando que isso já é descontando os impostos, tá bom? Então esse lucro, esse rendimento já é basicamente líquido aí para você, certo? E o próximo investimento que eu trouxe aqui para nossa simulação, que está ocupando ali o terceiro lugar do nosso ranking, é um CDB do PagBank. Ele também está rendendo aí 120% do CDI, mas a diferença é que ele realmente é um CDB, ele não é apenas uma conta remunerada. E para você investir nesse CDB do PagBank, você precisa de um investimento mínimo aí também, bem acessível, que é um valor de apenas R$1. Então perceba também que todos esses investimentos que eu trouxe aqui para nossa simulação, você começa a investir com pouco dinheiro e consegue ter uma rentabilidade aí bem interessante durante o prazo aí de um ano, tá? Então se você pensa em começar a investir e investir com pouco dinheiro, esses investimentos aqui são bem interessantes. Só lembrando, galera, que esses investimentos que eu trouxe aqui não são nenhuma recomendação de compra ou recomendação de venda ou algum tipo de indicação de investimento. São os investimentos que eu encontrei e que eu julgo ser interessante e que eu acho legal que vocês tenham esse conhecimento, que vocês tenham essa informação para vocês decidirem aí qual investimento cabe dentro aí da sua realidade, beleza? E se você investisse neste CDB do PagBank, que paga aí 120%
do CDI, você teria um acumulado aí no prazo de um ano, R$ 10.771,92, que é bem parecido aí com a conta remunerada do PicPay. E o próximo investimento que eu trouxe aqui para nossa simulação e que ocupa o segundo lugar, né, basicamente, é um CDB também do Banco RCI Brasil, que é um CDB que eles chamam aí de CDB escalonado. Ele paga aí de 100 a 121% do CDI. E por que eles chamam de CDB escalonado? Porque quanto mais tempo você deixa esse CDB lá, quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro investido nesse CDB, maior vai ser a rentabilidade. Então, com o passar do tempo, essa rentabilidade vai aumentando. Para investir nesse CDB escalonado do Banco RCI Brasil, você precisa ter um investimento mínimo de R$ 50, o que também é um investimento bem acessível, né? Se você investisse seu dinheiro nesse CDB escalonado, num período de um ano, se você investisse aí os R$ 10.000, você teria um acumulado de R$ 10.638,92, e se você continuasse o seu investimento, se você deixasse por mais tempo o seu investimento, você teria aí entre R$ 10.638,82 até R$ 10.778,72. Então perceba que aí já é uma diferença aí bem interessante. Quanto mais tempo você permanecer com esse investimento aí na sua carteira, maior vai ser o seu lucro. E lembrando também que referente aos impostos, né? Você tem a tabela regressiva, então quanto mais tempo você passa investindo, menor é o imposto que você paga sobre a rentabilidade. E em primeiro lugar, o investimento que eu trouxe aqui com a maior rentabilidade, porém tem algumas ressalvas, é o CDB do PagBank, que hoje está pagando aí 200% do CDI, e o investimento mínimo desse CDB é de apenas R$ 1. Porém, existem várias ressalvas sobre esse CDB aí que ocupa nosso primeiro lugar. Tudo bem que ele tem aí 200% do CDI, é uma rentabilidade muito alta, tá? Mas agora eu vou falar os pontos que são importantes você considerar na hora de você fazer o investimento nesse CDB. E o primeiro ponto é que para você investir nesse CDB, você não consegue investir os R$ 10.000. Se eu não me engano, você tem um limite aí de até R$ 5.000, tá? Para você fazer o investimento nesse CDB. Então esse acaba sendo um ponto negativo. Apesar de ter uma rentabilidade bem alta, você é penalizado de certa forma aí com essa limitação no investimento. O segundo ponto é que ele vence a cada 3 meses, ou seja, você investe hoje, passando 3 meses, ele encerra o investimento. Aí você tem que refazer esse investimento. E qual é o ponto negativo? O ponto negativo é que a cada 3 meses você vai acabar pagando um imposto mais alto, que, se eu não me engano, é de 22,5%, tá? Então, a cada 3 meses você tem lá a sua rentabilidade, mas acaba descontando aí um imposto maior. E outro ponto é que você vai ter que ficar a cada 3 meses reinvestindo esse dinheiro, certo? Então é bom você se atentar para esses pontos. Apesar de ter uma rentabilidade bem alta, um valor mínimo para investimento, um valor bem acessível, você tem essas ressalvas aí, esses pontos que você tem que considerar na hora de você fazer o investimento nesse CDB aqui de 200% do CDI do PagBank. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo, com essas informações. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever aqui no canal, porque eu posto conteúdos novos toda semana. Não esquece de deixar aquele like, porque ajuda bastante aqui o nosso trabalho. Meu nome é Guilherme Otton e eu te vejo no próximo vídeo.